Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado e agradecido ao nome de Jesus. Santo, santo é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhoras e senhores, caros irmãos e amigos internautas, venho aqui fazer mais este vídeo. Vamos filosofar um pouco, na verdade, da Bíblia Sagrada, né? A respeito de quem é a Igreja de Jesus, quem é cada cristão, debaixo do céu na terra que Deus fez, segundo o apóstolo gentil, né? O apóstolo Paulo. Então vamos lá. A Lua está debaixo do Sol. A Lua recebe o brilho do Sol para que possa brilhar também. As estrelas recebem o brilho do Sol para que possam brilhar também e formarem as galáxias. Diz a ciência isso, né? As escrituras dizem que o Senhor Deus, Ele fez a luz, né? Fez o Sol, a Lua e as estrelas. O rei Davi escreveu em um de seus salmos que o Sol, a Lua e as estrelas é desenho do dedo de Deus. E quem é o homem para que ele o visite, né? Pois é, o salmista Davi, o rei segundo o coração de Deus, escreveu isso em um de seus salmos. Então, o apóstolo Paulo também, ele chama cada cristão em Jesus como uma estrela, né? Ele escreveu e disse, uma estrela joga brilho para outra estrela, e assim as estrelas formam as galáxias. Não é isso? Pois é, está escrito lá, na verdade, da Bíblia Sagrada. Então, caros irmãos e internautas, será que existe estrela que os olhos nus não vê o brilho dela, né? Só vê através de um microscópio, né? Será que tem? Eu acho que tem, né? Os olhos nus, a gente olha para o céu estrelado, não dá para ver o brilho que elas têm no meio das outras estrelas, né? Nas galáxias. É preciso da coisa lá, a luneta que chama, para olhar, né? As galáxias para ver o brilho da estrela. Do mesmo jeito, é um cristão, né? Existe muito cristão, eu acredito com isso, que ele não é como os outros, né? Não tem aquele brilho, né? Ali na cidade onde eles moram, nos estados, nos países, né? Mas que ele também tem o seu brilho. Preciso as pessoas, né, os outros que estão, olhar bem, procurar uma forma de olhar bem o brilho que esse irmão, que ele pensa que não tem brilho, né? Está ali no meio das outras galáxias, no meio das outras estrelas, né? Ou seja, dos outros irmãos, né? Também mostrando o seu brilho. Não é isso? Precisa tentar bem, olhar bem olhado, meio com olhar firme, para ver o brilho também que aquele outro irmão produz. Não é isso? Pois é. Então, falando disso, né, olhar para a aparência, o Senhor Deus disse a Samuel, quando Samuel foi ungir a Davi, um rei segundo o coração de Deus, para substituir a Saul, porque Deus havia rejeitado a Saul para que não governasse mais em Israel, que Saul tinha sido o primeiro rei escolhido por Deus para governar a nação, mas Saul fracassou no negócio, né? A Escritura diz que ele era um ímpio desviado, não tinha jeito nenhum para se arrepender e se reconciliar com Deus novamente, né? Então acabou perdendo o direito do trono de Israel, tanto ele como seus filhos. E Deus escolheu a Davi para substituí-lo, né? Pois é, Deus chegou a dizer a Samuel que achou Davi segundo o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, para ungir Davi, só quem estava na casa de Jessé, o belemita, eram os outros 7 filhos de Jessé, que eram já soldados do rei Saul, dos exércitos de Israel, né? E aí, então, quando Samuel viu, né, a aparência dele, principalmente do primeiro, ele disse consigo mesmo, verdadeiramente, esse é o escolhido de Deus para desungir, para ser rei em Israel no lugar de Saul. Aí o Senhor Deus falou para Samuel,
Não, Samuel, desse eu não me agradei. Porque o homem vê o coração, o homem olha para a aparência, o homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração, glória a Deus. Então, você fez passar 7 filhos que estavam na casa dele, que já eram soldados do exército de Israel, né, do rei Saul, e nenhum o Senhor Deus escolheu. Aparentemente eram jovens bonitos, né, aparente, mas não era o escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, para substituir Saul no reinado em Israel. Certo? Então, quando Jessé fez passar seus 7 filhos, que o Senhor não se agradou de nenhum, Samuel perguntou: acabaram os mancebos? Né? E Jessé disse a ele: não, tem um mais novo que está lá no campo apacentando as ovelhas. Olha onde era que estava Davi, né? Lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai, tá vendo? Trabalhando. Já não era um folgado para estar em casa, não. Tranquilo, não, né? Trabalhando. E Davi já tinha de experiência, era apacentando as ovelhas do seu pai, né? De matar um urso que tinha vindo devorar as ovelhas e um leão também, né? Matou da mesma forma. E experiência já em defender as ovelhas da garra dos ursos do leão. Pois é. Então, quando Davi chegou, aí o Senhor Deus falou para Samuel: esse mesmo ungiu na presença de todos seus irmãos. Aí Samuel, então, ungiu a Davi ali, bem na presença de todos seus irmãos, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi, né? Desde aquele momento. Glória a Deus. Pois é, Deus não olha para a aparência. O Senhor Deus está vendo o coração do ser humano, né? Muitas vezes o homem só olha para a aparência das pessoas, julga a aparência mesmo, né? Dentro das religiões, principalmente até dentro do povo que diz ser povo de Deus, igreja de Deus, né? Mas aí fica julgando a aparência do irmão aparentezinho. Ah, esse irmão é cheio de pecado, esse é um endemoniado. É assim que fazem, né? Como diz jogaram para João Batista, de endemoniado. Deus havia passado 400 anos sem enviar profeta para Israel. Quando havia João Batista, o povo que era para acreditar em João Batista, né? As tribos de Israel criaram esse pecado, que João era um endemoniado, né? E assim da mesma forma hoje, do mesmo jeito, né? E o povo não atenta mesmo, com toda atenção, para o brilho que esse irmão produz, né? Aí julga aparentemente. Jesus disse em suas palavras: não julgueis para que não sejais julgado, né? Pois é, dessa forma. Jesus também falando, dentro para os outros irmãos julgar, ele diz: hipócrita, tira primeiro o arqueiro de teu olho, para tu poder olhar para o olho do teu irmão. É isso. Quanto indivíduo escandaloso tem, que escandalizam o nome de Jesus, a cidade por onde passam, né? Como líderes de igreja. E isso eles não observam, que estão escandalizando o nome de Jesus com as suas práticas destruidoras, causador de destruição em massa, com as ovelhas do Senhor, causando preconceito e até mesmo fazendo acepção de pessoas, né? Julgando a aparência. E também com seus atos praticados, né? O mesmo sistema corrupto da política de hoje aqui no Brasil, que eu já disse que é o mesmo sistema, a mesma coisa das águas do Tietê, lá do estado de São Paulo, não tem diferença nenhuma, né? E eles se misturam lá, faz parte e vão com o negócio de compra de votos para o partido deles. E aí acho que com isso não escandalizam o nome de Jesus, né? Pois é escândalo, rapaz. Principalmente no Brasil como o nosso, país de sistema político é democracia. E o Senhor Deus não mudou ainda esse sistema político. E eu acredito que ele nunca irá mudar o sistema político do Brasil para outro sistema, ou comunista, ou país de rei, ou país de outro sistema qualquer, né? Que é colocado nos outros países, né? Hierarquia, eu acho que é isso, hierarquia, sei lá, né? Pois é, dessa forma. É assim mesmo. É escândalo mesmo, para cima de escândalo. Mas ficam de julgar para das pessoas. Pois é. Então não façam isso, né? Vocês também escolhidos de Deus. Deus está vendo que intuitamente esse pobre irmão
desejo no fundo do coração e atenciosamente se dedica e procura a praticar, não é? Boas obras, está sempre evangelizando, né? O que a Bíblia manda, que cada cristão tem que fazer evangelismo pessoal, dedicado mesmo no seu trabalho, se dedica a ajudar o irmão que vive necessitado, se dedica em contribuir com a sua condição que o Senhor Deus dá para ele sobreviver, tirar seu sustento, não é isso? Pois é. Então é desse jeito, Deus está vendo mesmo a luta desse pai de irmão que, no fundo do coração, ele peleja e se dedica a praticar. Embora seja alguém mesmo de boa aparência, de boa presença, não tenha cultura, diploma de universidade, formatura de grau nenhum de formatura, mas é um cristão, rapaz. Tem fé na morte e ressurreição de Jesus. Acredita no Senhor Deus, o único Deus verdadeiro que existe, o Deus que criou todas as coisas que existem, tanto visíveis e invisíveis também, né? Deus criou através do Senhor Jesus. O seu verbo, a sua palavra, já estava lá no princípio com ele, né? Quando ele construía todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis também, né? Tanto as coisas que é matéria, como as coisas que é líquido, é gasoso. Então, tudo, né? O Senhor Deus criou e através de Jesus. E às vezes que tu nos diz que tudo foi feito através de Jesus, sem ele nada que foi feito se fez, e também ele é o sustentáculo de tudo que foi feito. Vocês estão entendendo? Então o Senhor Jesus está ciente de qualquer coisa, né, que acontece na natureza, né, que foi feita através dele. Né? Imagine a natureza humana se ele não conhece, né? Pois é. É desse jeito. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Isso é só uma reflexão para todos meus irmãos e amigos internautas. Amém. Que Deus abençoe.